Bom dia a todos. Nós estamos começando nessa manhã nosso encontro, um tempo de reflexão na palavra de Deus, um tempo de adoração. E vocês todos são muito bem-vindos. Que bom podemos estar todos juntos, mais uma vez, aqui pelo Facebook, por esta live, mas ainda assim podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Que bom que vocês estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. O Salmo de número 1 nos ensina: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, que bom estarmos juntos nessa manhã. Como são felizes aqueles que seguem o conselho do Senhor. E é na presença dele que nós queremos louvar, que nós queremos adorar nessa manhã junto com vocês. Por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Mais uma vez. Por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o Cordeiro de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. E o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Pois quem impedirá
impedirá o Senhor? Pois quem impedirá? Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou Por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Teus sonhos são meus sonhos, estou em tuas mãos. A vida tem sentido se viver pra ti. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz, e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia com tudo o que sou. Eu quero só a ti. Me faz o teu reflexo, que possam ver-te em mim, e a glória que eu receba seja dada a ti. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz, e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia com tudo o que sou. Eu quero só a ti. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz, e
apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, e digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és digno, digno de toda adoração. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, oh vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Então nós clamamos para que tu venhas. Oh, tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Então vem. tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, oh vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Oh, ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Temor, Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Amém. Que tempo gostoso, que tempo abençoado de adoração, cantando canções ao Senhor nesta manhã. Eu acho que eu vou
quebrar aqui o combinado um pouquinho. Eu vou pedir para Melina, pega o celular, mesmo que vai descoordenar um pouquinho ali, mas eu quero que você mostre tanto o dia como está hoje, quanto a nossa igreja. Porque hoje está uma manhã tão linda, vocês ainda vão continuar me ouvindo, né? Mas a Melina vai mudar aqui a imagem, porque como seria bom se nós pudéssemos nessa manhã estar aqui no templo, todos juntos, adorando ao Senhor. Hoje de manhã eu estava pensando assim, meu Deus, tantas pessoas hoje, né, ficam na internet, não saem para nada, não se relacionam com pessoas mesmo, porque a gente sabe que existe isso, né? E agora nós estamos sendo forçados a fazer isso, forçados a ficar longe uns dos outros. E como isso tem sido difícil, né? Tem sido para nós um tempo bem difícil. Dá para ver lá embaixo, Melina? Nós estamos aqui na galeria, não sei se dá para ver os bancos, mas eu queria que você visse que dia lindo que está hoje. A palavra do Senhor diz que nós precisamos todas as manhãs agradecermos ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Então, olha só, a gente está aqui, né, com o templo, esperando o momento que o Senhor vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos aqui de novo, todos nós, né? E estamos preparando tudo também para essa volta, para esse momento que o Senhor vai nos permitir, né, reunirmos novamente. Mas que bom, nós vamos compartilhar nesta manhã a palavra do Senhor. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para você que vai nos ouvir, para o Ministério de Música que está aqui também, esse tempo de meditação, esse tempo onde nós vamos pedir para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, que você abra o seu coração nessa manhã, para que você realmente, né, receba essa palavra como algo que vai transformar a sua vida, né? Algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero hoje convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor em Romanos. Então eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos. Obrigada, gente. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Deixa eu me organizar aqui também, para nós termos esse tempo onde o nosso coração pode ficar mais tranquilo, mais sossegado, para a gente poder prestar bastante atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque comigo, eu creio que o Senhor falou muito, peço que Ele fale com você também. Comigo, eu recebi esta palavra, eu sei que o Senhor tem direcionado, né, aquilo que Ele tem movido na minha vida, e eu peço que o Senhor faça o mesmo na vida de todos, os irmãos que estão aqui e de vocês que estão aí. Romanos 12, nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero orar com vocês. Senhor,
em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo tão precioso para nós, em que vamos meditar na palavra do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que nós agora voltemos a nossa atenção para a sua palavra, voltemos a nossa atenção para o Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, na tua presença poderosa, nos nossos lares, aqui na igreja. Nós sabemos, ó Deus, que é o desejo do Senhor que recebamos a tua palavra. E é por isso que nós oramos e clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nosso tema hoje é mudando hábitos. Quais são os seus hábitos? Você precisa mudar algum hábito? Tem algo em sua vida que precisa realmente, alguns hábitos que não estão lhe fazendo bem e que você tem convicção que precisam ser mudados? Eu tenho alguns hábitos que precisam ser mudados. E eu sei que todos nós desejamos crescer e melhorar a cada dia. Nós todos, como nós lemos aqui, queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, de fato, nós todos precisamos passar por uma metamorfose. Nós precisamos passar por mudanças. Mudanças significativas precisam, de fato, acontecer em nós. Hábitos precisam ser mudados. São costumes, é o nosso modo de ser, o nosso modo de nos comportarmos, manias, né? Tudo isso são circunstâncias que muitas vezes são hábitos que precisam ser mudados. E para crescer, de fato, nós precisamos fazer ajustes, fazer mudanças na nossa vida. Então, por isso, hoje, o tema desta manhã é esse: mudando hábitos. Mudando hábitos. Todos nós passamos por muitas circunstâncias na nossa história de vida. E diante das circunstâncias que vivemos, nós vamos construindo, nós vamos adquirindo alguns hábitos, que são coisas que nós vamos fazendo repetidamente e que temos muita dificuldade de mudar. O pior é que temos realmente muitos hábitos destrutivos, né? E talvez a gente pense até dessa forma: mas eu tenho este hábito devido a tudo que eu já passei por isso, já vivenciei aquilo, então é por isso que eu tenho esse hábito. Tudo bem, a vida realmente nos traz situações extremamente difíceis. Nós podemos listar aqui muitas circunstâncias. Por exemplo, estamos todos vivendo uma circunstância difícil, uma circunstância de maior medo para alguns, maior ansiedade, né? Alguns inseguros. Então, todos nós também vamos, no decorrer da nossa vida, construindo uma história. E nessa história de vida, as situações difíceis que passamos, às vezes nós nos apoiamos nelas para justificar alguns hábitos que nós temos. A grande questão é a seguinte: ou nós observamos realmente os hábitos que temos e que não são bons, são destrutivos, e mudamos e nos empenhamos para que esses hábitos mudem, ou nós ficaremos dia após dia amargurando hábitos destrutivos e que não estão nos levando a nada. Ou decidimos dar uma virada na nossa vida e sermos de fato transformados pela renovação da nossa mente para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ou vamos continuar amargando, né, alguns hábitos que na verdade têm sido um tormento para as nossas vidas.
Hoje nós vamos então aqui, segundo estes versículos, do maior tratado teológico da Bíblia, que é o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, eu quero te fazer esse convite para mudar hábitos que você já tem há tanto tempo e que parece que você nunca consegue deixá-los de lado. Hábitos que têm ocupado a sua mente, hábitos que só têm feito que feridas e dores persistam na sua vida e que, na verdade, como eu disse agora há pouco, são hábitos que, na verdade, têm escondido em você alguns sentimentos e algumas coisas que realmente precisam ser mudadas, né? Então, eu não posso deixar de falar aqui, olhando para Romanos, que quando nós lemos aqui em Romanos toda essa carta, o tempo todo nós somos lembrados que não existe improviso para Deus. Aproveitando que estamos lendo Romanos, vamos pensar também nesse tempo que estamos vivendo. Não há improvisos nos decretos divinos, nada pega Deus de surpresa. Romanos nos lembra isso, né? E mesmo nessa fase das nossas vidas, eu quero dizer que nós vamos avançar. Apesar de todas as dificuldades, não é tempo de lamentar, mas é tempo de avançar e de fortalecer a nossa fé. É tempo de mudar hábitos, é tempo de administrar a nossa vida e tomar as rédeas da nossa vida, segundo a transformação da nossa mente, segundo a orientação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, mudanças significativas acontecem em nossa vida a partir do momento que nós decidimos mudar e decidimos trabalhar duro com a ajuda de Deus, observando a palavra de Deus, cooperando com o Espírito Santo de Deus. Então, estudar aqui Romanos é desafiador. Por quê? Porque aqui em Romanos nós vamos aprender as verdades mais importantes e profundas do cristianismo. Quando nós começamos a ler a história da igreja, por exemplo, nós vamos descobrindo que Romanos é o livro da Bíblia que mais exerceu influência sobre a teologia protestante, por exemplo. Nós descobrimos que foi através da leitura de Romanos, por exemplo, que Agostinho, o maior expoente, né, que representa a igreja entre os pais da igreja, ele foi convertido a Cristo quando leu Romanos. Em Romanos 13, quando nós lemos: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Na história de Agostinho, nós lemos que quando ele lê estes versículos, os seus olhos são abertos, o seu coração é transformado e todas as sombras de dúvida que ele tinha são dissipadas. E os seus hábitos mudam. Os seus hábitos eram devassos e mudam completamente. Nós também lemos sobre Lutero. Lutero, ele vai dizer o seguinte sobre Romanos: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e é o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente como um alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Olha que lindo, não é? Lutero também teve seus hábitos completamente mudados. Foi lendo Romanos 1,17 que ele descobriu que o justo vive pela fé.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes, Lutero tinha uma vida atormentada pela culpa. Ele tinha o hábito de fazer confissões e confissões diariamente, constantemente, e também flagelava o seu corpo com castigo, com penitências. Mas a partir do momento que ele desperta para esta palavra do Senhor, que ele entende que ele precisa ter a sua mente transformada por esta palavra, os seus hábitos também mudaram completamente. Lutero tentava agradar a Deus pelas obras e desesperava-se ao saber que jamais faria o bastante para alcançar o favor divino, quando ele entende então a justificação pela fé. E o peso saiu, né, das suas costas, do seu coração, o peso da culpa, daquela dificuldade de entender que é através de Cristo apenas que nós somos justificados, não é? Então, os grandes avivamentos espirituais também, nós sabemos que eles aconteceram lá no século XVIII e que foram incendiados pelo efeito aqui da leitura de Romanos. Quantos hábitos mudaram, cidades inteiras mudaram por conta de conhecerem a palavra de Deus. Lugares onde havia sequidão espiritual, onde havia os pregadores estavam vivendo uma vida devassa, onde eles saíam dos púlpitos e, na verdade, não tinham aquela prática do que eles realmente ministravam. Era uma apostasia espiritual mesmo. Nós vemos lá no século XVIII que quando Romanos começou a ser lida, começou a ser estudada, o poder do Senhor se manifestou e hábitos mudaram e toda a diferença aconteceu. Vidas foram transformadas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que os nossos hábitos mudam à medida que observamos a palavra de Deus. À medida que olhamos aqui em Romanos, que nós lemos no início 12, 1 e 2, e nós prestamos muita atenção no que está escrito aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas palavras regem este versículo, a palavrinha conformação e transformação. Nós temos aqui uma proposta e um desafio, e a proposta está aqui. Nós não podemos nos conciliar com aquilo, com os hábitos que não estão ali sendo ensinados pela palavra de Deus. Hábitos que não são hábitos que aqueles que seguem a Jesus devem ter. E aqui nós vemos o desafio, nos sujeitarmos. Nós não podemos nos sujeitar à forma que este mundo, que esta sociedade que nós vivemos, nos impõe para viver. O mundo que nós vivemos tem essa forma que quer nos moldar. E nós precisamos sair desta forma, nós precisamos, ao invés disso, nos render aos padrões que Paulo fala sobre uma transformação de dentro para fora. Uma transformação no caráter que reflete nos nossos hábitos, em nossos hábitos. Então, quando nós lemos aqui Romanos, né, nós vemos que não devemos adotar hábitos no padrão da nossa cultura, da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos, porque são padrões transitórios, são padrões que o que é destrutivo hoje, amanhã já é praticado como se fosse algo extremamente normal. São padrões que mudam o tempo todo, são padrões de aparência e não são padrões de essência. A palavra do Senhor nos ensina, seja a idade que for,
Porque algumas pessoas já dizem isso, né? Ah, não, na idade que eu tô, eu não mudo mais nada. Eu não mudo hábito nenhum. De forma nenhuma. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que aqueles que confiam no Senhor, ainda quando forem velhos, sonharão, terão visões, serão restaurados, renovados. E com certeza isso tem a ver com hábitos, com aprendizado. A gente nunca para de aprender. Os nossos hábitos sempre precisam se alinhar com a vontade de Deus. É por isso que Paulo fala sobre uma transformação interior, sobre uma metamorfose que é gerada em nós através do poder do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã nós precisamos nos confrontar com esta palavra. Meu Deus, quais são os hábitos que eu preciso mudar? Quais são os hábitos, né? Porque a palavra do Senhor diz para nós, mudança de hábito realmente não é fácil, porque é de dentro para fora. Implica, inclusive, em arrancar alguns conceitos de nós pela raiz, coisas que estão ali já enraizadas. Então, hoje eu quero que você pense aqui, em primeiro lugar, como é que eu adquiri esses hábitos que eu tenho hoje? Como você adquiriu os seus hábitos? Quais hábitos você tem? De onde eles vieram? Né? Eu sei que muitos vão dizer assim, eu acho que veio dos meus pais, esses hábitos que eu tenho. E não é mentira, né? Realmente, a hereditariedade, a genética, ela traz esses hábitos realmente para nós, né? Nós temos muita coisa, muitos hábitos que nós herdamos, coisas boas e coisas ruins. Nós herdamos o físico, né? Também a gente tem muita genética física falando, mas a gente também herda muita coisa emocional. E nós também herdamos muitos hábitos, né? Nós sabemos que Lutero, por exemplo, ele precisou descobrir na palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, e então ele viu que a genética, na verdade, não podia ser uma desculpa para que não houvesse mudanças na sua vida. E a gente já pode começar a refletir sobre isso. Ainda que você tenha herdado alguns hábitos, ainda que você tenha herdado isso, que seja extremamente forte em você, isso não é uma desculpa para que esse hábito não mude. Se esse hábito é algo destrutivo, se esse hábito é algo que não está alinhado à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida, ainda que você tenha essa predisposição, você precisa mudar tudo isso. Então, não podemos nos escorar nesta questão. Minha mãe era assim, meu pai era assim, então eu herdei este hábito. Isso pode mudar. Né? Então comece a observar por este prisma, comece a fazer uma análise na sua vida por esse prisma, porque talvez você tenha herdado, né, alguns hábitos que o Espírito Santo está aí acendendo a luz de alerta. Você precisa mudar esses hábitos herdados. Isso precisa se transformar na sua vida, na sua mente. Você precisa passar por uma metamorfose, né? Até mesmo para mudar os hábitos. E parece algo simples, mas não é. Hábitos também têm a ver com a história de vida, no sentido de tudo aquilo que você já acolheu no seu coração. Por tudo que você já passou, todos os sentimentos que estão dentro de você. Por exemplo, muitas pessoas não foram valorizadas. Não foram valorizadas. Nem na infância, nem na adolescência, nem quando jovem, nem quando se casou. Nunca foi valorizado. Ficou um buraco ali no coração e, de repente, essa pessoa desenvolve um hábito, por exemplo, de falar demais, né? Essa pessoa desenvolve esse hábito de falar de si mesma, por exemplo.
como se ela soubesse todas as coisas do jeito que ela acha, e se existe uma questão ali para ser resolvida, é ela que sabe isso, é ela que sabe aquilo. Ela expõe para os outros não o que ela pensa, mas ela mostra uma aparência para as pessoas. Então ela criou esse hábito, um hábito de falar, porque na verdade o que está acontecendo? Esse hábito destrutivo, ela colocou para suprir uma necessidade na sua vida. Então é como se ela tivesse, através de um hábito, jogando a verdadeira questão ali, a sujeira, debaixo do tapete. Você percebe como é importante nós pensarmos nos hábitos que nós temos todos os dias? Quantas pessoas não estão conseguindo levantar da cama nesse tempo? Quantas pessoas estão criando um hábito, por exemplo, eu vou falar a palavra pior, geralmente a gente fala em indolência, né? Mas eu vou falar da preguiça, por exemplo. Nesse tempo, o hábito da acomodação, cuidado com isso, cuidado com isso. Nós precisamos prestar muita atenção nos hábitos que nós temos. Quais são os seus hábitos? Pode ser que os seus hábitos tenham vindo pela hereditariedade. Pode ser que os seus hábitos tenham vindo realmente pela sua história, por aquilo que você acolheu no seu coração. E pode ser que os seus hábitos sejam, na verdade, aquilo que você simplesmente decidiu fazer. Você decidiu. A escolha foi sua, né? Eu já vi muitas pessoas como pastora, e vocês como pessoas que estão muito envolvidos também com a igreja, você sabe que os tempos mudam, a palavra de Deus nunca muda, os princípios da palavra de Deus nunca mudam, mas muitas coisas na igreja, muitas vezes, nós precisamos mudar dia, mudar horários, né? Para que a gente consiga, de fato, ser mais relevante. E muitas vezes eu vejo isso, né? Eu ouço muito isso. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de mudar alguns hábitos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Assim, nós precisamos começar a pensar, será que os nossos hábitos estão acrescentando em nossa vida ou simplesmente nos mostrando que precisamos mudar algumas coisas em nós? Precisamos mudar algumas coisas em nós, né? Então, pense um pouquinho a respeito disso, né? Pense como você adquiriu os hábitos que você tem. Pense a respeito disso, porque muitas vezes os nossos hábitos, né, eles demonstram realmente aquilo que nós estamos precisando, na verdade, mudar dentro de nós. É algo muito mais profundo. Você tem, por exemplo, o hábito de falar muito. Então, você pode, de repente, mudar isso para um lado positivo, para algo bom e não negativo. Cuidado para não se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa que só resmunga, uma pessoa que faz fofocas, né? Mas use, se você tem o hábito de falar, esse hábito de ser transformado pelo Espírito Santo, então você vai ser uma pessoa que fala aquilo apenas que edifica, né? Então veja só, é importante pensar nos hábitos. Quando você vê esse título, mudança de hábito, muita gente de repente vai pensar a primeira coisa, né, em questão apenas de exercícios físicos, de alimentação. Tudo isso é necessário, mas tudo isso começa dentro de nós, para depois vir para fora, para o nosso redor. Então, você pode mudar os hábitos para encher o seu coração do que é sincero, encher a sua mente do que é bom, do que é construtivo, para que você e as pessoas ao seu redor sejam abençoadas com o hábito, né, que você tem escolhido, que você tem decidido praticar. O mau hábito faz com que você não viva o seu melhor, o seu potencial,
né? Pelo contrário, o mau hábito faz com que você fique ali contido, né? Fique ali sem progredir. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. De onde vêm os seus hábitos? De onde vem? Né? Você precisa pensar sobre isso. Será que os seus hábitos, eles vêm lá de trás de uma tradição familiar? Os seus hábitos vêm, de repente, né, de algum sentimento, alguma coisa que você construiu emocionalmente no seu coração? Ou os seus hábitos vêm de realmente uma decisão sua, de algo que você escolheu fazer? Pense a respeito disso, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos passar por uma transformação na nossa mente. E eu acho tão lindo, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, né, a gente vê criança, adolescente, jovem, anciãos, né, que são as pessoas bem idosas, com o coração cheio de alegria e sempre desejosos de aprender mais, sempre desejosos de mudar algo. E hoje o Senhor quer falar para nós: Cláudia, você precisa mudar alguns hábitos. E quer falar para você, você precisa mudar alguns hábitos. O Senhor está falando bem claro aqui. Agora, o que precisa ser mudado em você? Nós sabemos que alguns hábitos precisam ser mudados. Mas o que precisa mudar em você? Né? Como eu já disse aqui, não é fácil mudar. Olha só essa definição de hábito. Um hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subsequentemente. Hábito, do ponto de vista da psicologia, é um modo mais ou menos fixo de pensar, querer ou sentir, adquirido através da repetição anterior e de uma experiência mental. Então, veja só, o hábito é difícil de mudar, por quê? Porque você já está caminhando com esse hábito por muitas milhas. Você já está fazendo isso anos a fio, semana atrás de semana. Então, hábito não é uma coisa tão simples assim para mudar. O que é que você precisa mudar? O que precisa ser mudado em você? Nós não adquirimos o hábito de um momento para o outro. É algo que já vem ali nos acompanhando há bastante tempo, há décadas, né? E sabe, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que não gostamos de mudança, não queremos mexer com a questão de mudar hábitos, justamente porque ele nos faz sair de uma situação cômoda. O hábito, na verdade, nos mostra quem nós somos e quer, né, vai mexendo com a gente para que a gente saia de uma situação acomodada. E muitas vezes nós tiramos dos nossos hábitos proveitos, mesmo que sejam hábitos negativos. E esses proveitos que nós tiramos nos colocam numa situação cômoda, muito cômoda. Mas a palavra do Senhor nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Espírito Santo quer que você saia da sua zona de conforto e que você tenha novos hábitos. Novos hábitos. Deus nos faz de novo. Deus nos faz de novo. Eu citei aqui Agostinho, um dos pais da igreja mais influentes. Agostinho tinha hábitos devassos, mas os seus hábitos tornaram-se respeitáveis, decorosos, inclusive um exemplo. Os seus hábitos anteriores foram jogados realmente no lixo. Foi fácil? Não foi. Uma mudança no início é amarga, mas depois ela traz muitos benefícios. Traz muitos benefícios. Os hábitos demonstram também o nosso caráter. Recentemente eu conheci uma pessoa
E essa pessoa tinha o hábito de trancar-se no quarto toda vez que era contrariada. Ninguém podia falar nada, ninguém podia fazer nada. Né? E essa pessoa, filha única, deixava sempre os pais apavorados com essa situação. Esse hábito negativo escondia por trás ali algo extremamente difícil que precisava ser resolvido. E esse hábito também era uma desculpa. Ou seja, toda vez que uma situação de desconforto acontece, eu tenho esse hábito de me esconder. Eu criei esse hábito. E esse hábito precisa ser mudado. Esse hábito realmente está demonstrando aqui algo no caráter que precisa ser trabalhado. Como eu disse, existem hábitos que às vezes nós mostramos para as pessoas, mas que eles não são reais, eles não são reais. E é isso que o Senhor quer mudar em nós. Nós estamos tendo essa oportunidade hoje de repensar os nossos hábitos. Talvez você tenha um hábito terrível aí, que você fala, meu Deus, quantas vezes eu já tentei mudar isso, mas em nome de Jesus você vai conseguir mudar esse hábito. Você vai conseguir, você pode, com a força que o Senhor te dá. Você percebe que muitas vezes é o nosso eu, é o seu eu, que o tempo todo luta contra a novidade de vida que Jesus quer que você ande. Jesus tem uma novidade de vida, novos hábitos. Lá em Gálatas 5 nós lemos, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Perceba que para se chegar a isso, criou-se hábitos destrutivos, porque ninguém chegou à feitiçaria, por exemplo, do dia para a noite. Ninguém chegou a discórdias, ciúmes, né? Foram hábitos, foi criando hábitos. E esses hábitos, então, geraram situações destrutivas. E é disso que o Senhor quer nos livrar. Lá em João 6, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, para um cristão, toda a sua vida, todos os seus hábitos precisam estar aqui pautados na palavra do Senhor. Isso que nós lemos aqui é como se o Senhor chegasse em nós, né, batesse aí na porta do seu coração, na sua mente, entrasse na sua vida e dissesse agora, nós vamos tirar todos esses hábitos destrutivos e nós vamos colocar tudo aquilo que é bom para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Por exemplo, lá em Filipenses 2,14, nós lemos, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Nós precisamos criar o hábito de não murmurar, de não contender, porque é um hábito, encher a nossa mente com a palavra de Deus, para mudar esse hábito de tudo murmurar. Né? Coisa mais difícil que tem, não é? Você caminhar com alguém e tudo que você fala, essa pessoa vai murmurar. Não é extremamente difícil? Mas nós podemos olhar para nós mesmos. Talvez o Senhor está dizendo isso para nós também. Pare de murmurar. Pare de achar que não dá, que não é assim, que não vai conseguir mudanças, que as coisas não vão avançar, porque as coisas vão avançar. Nós temos um Deus que cuida de nós e que nos dá força para adquirirmos novos hábitos. Nós precisamos cultivar um padrão de pensamento totalmente novo, do negativo para o positivo. Eu não consigo olhar para a palavra do Senhor e ver Jesus aqui nos evangelhos, ver Jesus sendo uma pessoa extremamente negativa.
Em hipótese alguma. Lá em 2 Coríntios 10, 5, lemos: leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, quando nós levamos o nosso pensamento cativo e nós somos obedientes ao Senhor, os nossos hábitos mudam. Por exemplo, nós lemos lá nos mandamentos: não roubarás. Qual é o hábito que nós temos que cultivar aqui? O hábito de sermos honestos em todas as coisas. Em todas as coisas. Meus irmãos, eu creio que o Senhor está falando poderosamente com a sua vida também, porque o Espírito Santo de Deus ministra também ao meu coração. E nós precisamos mudar hábitos. Nós precisamos nos despir de uma velha natureza e nos revestir de uma nova natureza que nos é dada. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Nós, quando olhamos aqui, a gente fala: meu Deus, é impossível pela minha própria força. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas são possíveis com a força que Cristo me dá. Guarde isso no seu coração. Você já sabe como adquiriu os hábitos que tem. Você também sabe o que precisa ser mudado em você. Precisa muitas coisas, talvez o Senhor esteja falando poderosamente. Meus irmãos, o que Deus mais ama em nós é a sinceridade. O Senhor abomina a hipocrisia. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor. Ele conhece todos os seus hábitos. Mesmo que a gente jogue debaixo do tapete, o Senhor está nos dando hoje a oportunidade de limpar tudo isso e de ter hábitos que são abençoadores, hábitos que vão fazer bem para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Como é que nós vamos então formar esses hábitos? Como é que nós vamos formar esses novos hábitos? Como? Nós precisamos olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos inspiramos em Jesus, né? Porque aqueles que pertencem a Jesus, eles têm essa inspiração para formar novos hábitos. Por quê? Porque nós estamos sob o controle do Espírito Santo. E a minha pergunta nesta manhã, justamente para nós aqui e para você que está aí nos ouvindo, é essa: você está sob o controle do Espírito Santo? A gente sempre cita isso, né? Que existem algumas pessoas que dizem: eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver sempre assim. Eu tenho esse hábito e não vou mudar. Então essa não é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele realmente traz aquilo que é bom para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, se o Espírito Santo faz morada em nós, como é que nós vamos viver então com os hábitos que nós queremos? Nós precisamos viver com os hábitos que Ele trouxe para a nossa vida. E é por isso que aquela frase, então, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, vai fazer a diferença em nós. E isso, meus irmãos, são nos pequenos hábitos. Ah, não, mas eu tenho o hábito disso, daquilo e daquilo. Mas o Espírito Santo está dizendo, mas esses hábitos precisam mudar. Precisam mudar. Colossenses 3:17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Ou seja, hábitos não são imutáveis.
Nós vamos ser transformados. E é isso que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Nós precisamos nos deixar transformar pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Como? Formar novos hábitos. Existem pessoas que querem respostas diferentes para a sua vida. Querem uma vida diferente, mas os hábitos são sempre os mesmos, né? Então não adianta, se você sabe que você tem que fazer, vai e faça. Porque se você não fizer, as coisas vão se repetir todos os dias da mesma maneira. Em primeiro lugar, anote aí, para que você não se esqueça, como é que você vai formar esses novos hábitos. Primeiro, você precisa estabelecer metas diárias. Talvez você já tenha ouvido esse lema, viva um dia de cada vez. Estabeleça metas diárias, ou seja, tenha foco. Tenha foco. Coloque a sua mente ali, né, na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala para você a respeito de determinada situação na sua vida? Agora, tem algo em você que precisa ser mudado? Tem algo aí no seu coração que te incomoda? Você é uma pessoa que tem baixa autoestima, por exemplo? Você é uma pessoa que de repente está sofrendo com alguns acontecimentos na sua história de vida? Então você precisa falar, Senhor, os meus hábitos, muitos deles estão relacionados à minha forma de sentir. Então você vai focar nisso. Você vai colocar a sua mente. Lá em Provérbios 17, nós lemos assim, que o homem de discernimento, ele mantém o foco. Ele tem a sabedoria em vista, ele sabe o que ele vai fazer. Mas aquele que não tem foco, ele fica divagando por todos os lugares da terra. E ele não chega a lugar nenhum. Então tenha foco, um dia de cada vez. Estabeleça uma meta diária. É um processo nas nossas vidas, né? A gente costuma dizer que nós vivemos hoje numa sociedade que quer tudo instantaneamente. A comida é instantânea, é a comida rápida, né? Então a gente acha que essas mudanças de caráter e de hábito também serão assim, né? De micro-ondas, de pôr no micro-ondas e fica pronto. E não é assim. É um processo na nossa vida e é por isso que nós precisamos estabelecer metas e por isso que nós precisamos ali diariamente pensar, hoje eu vou conseguir mudar este hábito. A semana tem 7 dias, né? O dia tem 24 horas. Calma, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Jesus nos ensinou a pensar sobre isso. Basta cada dia. Basta cada dia. Então nós precisamos pensar, pense sobre isso. Meu Deus, hoje eu vou focar nessa meta e eu vou viver um dia de cada vez e eu vou conseguir vencer este mau hábito. Eu vou conseguir. E esse novo hábito, segundo a orientação da palavra de Deus, não só vai fazer você avançar e progredir, como também vai lhe trazer cura emocional, física, de relacionamentos. Você vai passar a se sentir bem, não só na presença de Deus, como das pessoas, porque você vai se sentir leve, você não vai estar escondendo algo que você realmente não é. Primeiro lugar. Segundo, quero que você pense nisso. Oriente-se pelo poder de Deus e não pela sua força de vontade. Nesse primeiro tempo de grupos pequenos aqui na nossa igreja, nós falamos muito sobre isso. Nós falamos que se nós observarmos a nossa força de vontade apenas, a gente não faz nada, né? Quantas vezes você já tentou fazer um regime, por exemplo, e você voltou atrás, a estaca zero? Mas quando nós focamos no poder de Deus, as coisas mudam de sentido. Porque agora eu creio que para Deus tudo é possível. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Ou seja, aquilo que parece tão pouquinho para a gente, nas mãos de Deus é um milagre. É um milagre. Então, se você precisa de uma mudança
de hábito na sua vida, o seu foco precisa estar no poder de Deus. Você precisa focar no poder de Deus. É a graça de Deus sobre a sua vida, não é a sua força, não é a sua vontade, mas é o que Deus pode fazer na sua vida. E isso é maravilhoso pensarmos, porque Deus é um Pai perfeito, de amor, e Ele quer o melhor para a sua vida. Ele vai te ajudar. E Ele tem um propósito nisso tudo, na sua vida pessoal, na sua vida como membro de uma igreja, na sua família de sangue, na sua família de fé, no seu trabalho. Tudo isso vai para todos os lugares, vai refletir em todas as áreas. Então sempre se oriente pelo poder de Deus e não pela sua força de vontade. Mas você também, num terceiro momento aqui, para você pensar sobre isso, em como mudar os hábitos, você precisa se orientar pelo que você quer alcançar. Você não pode se orientar pelos sentimentos. Nós já aprendemos isso pela palavra de Deus, que os sentimentos são enganosos. Nós muitas vezes sentimos algumas coisas que na verdade vêm para nos confundir. Ou você já se esqueceu da história lá do Éden, né? Satanás confundiu Adão e Eva, né? Então eles acreditaram nos próprios sentimentos. E nós não podemos dar ouvidos para o nosso sentimento, mas nós precisamos olhar para o que nós queremos alcançar e dar ouvidos à palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente fica focado simplesmente no que a gente está sentindo. E isso vai enterrando a nossa vida, isso vai nos fazendo ficar cada dia mais estagnados. Então, concentre-se aonde você quer chegar. Concentre-se no que você quer atingir, nesse novo hábito que você precisa adquirir. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Lembre-se que você nasceu de novo a partir do momento que você recebeu ao Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele sabe exatamente o que você sente. E ele chama você pelos seus pecados. Ele conhece o seu nome, mas ele chama você pelos seus pecados. Ele vai semear no seu coração sentimentos para que você caia. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus conhece os nossos pecados. E Ele nos chama pelo nome certo. Ou seja, Ele sabe que nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E nós precisamos adquirir essa nova identidade em Cristo Jesus. E nos lembrar o tempo todo que os nossos hábitos podem sim ser hábitos que são ali realmente moldados, controlados e formados pelo Senhor. Um outro ponto importante para nós pensarmos aqui, nós já vamos encerrando este tempo de reflexão, mas um outro ponto para pensarmos é que nós precisamos nos orientar por pessoas que nos inspiram. Preste atenção nisso. Eu, como pastora, eu tenho que ler, que falar, explicar e ainda falar, gente, filtra isso para que ninguém fale assim, olha, a pastora tá falando para eu ficar mais perto de uma pessoa do que de outra. De forma nenhuma, nós temos que amar a todos. Mas olha, depende de quem você realmente caminha, ao invés de te inspirar, vai te atrapalhar. Nós começamos essa manhã refletindo no Salmo de número 1, e eu quero que você volte a ler este salmo. Então nós precisamos nos orientar por pessoas que nos inspiram e manter longe aquelas pessoas que nos atrapalham, longe de nos influenciar, porque muitas pessoas atrapalham a sua mudança de hábito. Eu ouvi uma frase assim: se você não quer ser picado, não chegue perto da colmeia. Se você não quer ser picado, você precisa ficar longe
daquilo que pode te fazer mal. E a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 13, 20, aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Provérbios 18, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em quem se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. E 1 Coríntios 15, que você certamente conhece, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou ainda Provérbios 27, 17, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, eu preciso saber quem vai me influenciar. Quem vai influenciar a sua vida? Você precisa prestar atenção nisso. Em nome de Jesus, para que os seus hábitos mudem. Agostinho, por exemplo, ele saiu de um contexto devasso. E ele se afastou. Conta a biografia de Agostinho, eu sempre gosto de me lembrar dessa referência, que ele caminhava um dia pelas ruas e alguém começou a chamá-lo pelo nome, e ele não respondia, e essa pessoa, olha, sou eu, você não lembra de mim? E ele vira para essa pessoa e ele diz, mas não sou mais eu. Você entendeu? Novos hábitos, cuidado para que pessoas, não deixe que pessoas simplesmente sejam uma influência tão negativa, né? Porque tem pessoas que têm um poder com as palavras, tem pessoas que vêm realmente para desanimar com as palavras, né? Às vezes você está aí fazendo um regime e alguém vai chegar para você, nossa, mas como que você está, engordou, né? Ao invés de ajudar, de incentivar, né? Eu me lembro de muitas vezes acontecer isso comigo. De pessoas chegarem para mim, às vezes eu estava fazendo alguma... Nossa, mas que bagunça aqui, que coisa lá, que isso aqui. Então, assim, não perca o foco, não deixa que essas coisas, né? Que comentários, às vezes, tão pequenos, coisas tão... façam com que você não mude hábitos que precisam ser mudados na sua vida. Cuidado, cuidado com isso. Peça para que o Senhor coloque pessoas maravilhosas, porque existem pessoas maravilhosas na nossa vida, na nossa família da fé, na nossa família, né? O Senhor realmente quer que a gente mude de hábitos para que a gente viva o propósito dele para a nossa vida. E sempre, por último aqui, se concentre nos degraus de crescimento. Concentre-se em dar esses passos para que você cresça. Concentre-se no seu crescimento. Concentre-se nisso, né? Foi Martin Luther King quem disse, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Então, seja grato pelas mudanças. Não desista. Muita gente, né? Muita gente chega para mim e me diz assim, olha, pastora, quando mudar isso e aquilo na minha vida, eu vou para a igreja. Quando mudar isso e aquilo, eu começo a investir nisso ou naquilo. Isso nunca vai acontecer. Quero dizer para você que se você não começar agora do jeito que está, se você não começar agora, degrau por degrau, você nunca vai começar. É por isso que Jesus sempre tem um convite dizendo, venha como estás, né? Porque é um processo. Então, concentre-se no processo. A gente nunca vai conseguir essa mudança instantânea que a gente tanto deseja. Seria muito bom que fosse do dia para a noite em 3 minutos, né? Mas não é assim. Então, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a sua vida essa força, como nós lemos aqui em Romanos, que o Senhor realmente transforme a sua mente e que você experimente qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que a graça do Senhor esteja sobre você.
Que essa palavra realmente faça você meditar nesta manhã, nesta semana, que você tome essa decisão, porque o Senhor está com você. Tome essa decisão de mudar os seus hábitos, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar com você nessa manhã. Ó Senhor, eu louvo o teu nome, quero adorar ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesta manhã de meditar na sua palavra. Obrigada, Senhor, e nos ajuda-nos a mudar hábitos que têm sido destrutivos para nós, hábitos, ó Deus, que por vezes têm nos feito ficar estagnados no nosso crescimento diante da presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas e o Senhor, ó Pai, seja a nossa força, como a tua palavra diz que é. Eu também oro, Senhor, para que o Senhor renove o ânimo de todos aqueles que durante esta pandemia estão passando por momentos extremamente delicados, ó Deus, seja na área da saúde, seja na área, Senhor, familiar, seja no trabalho, Senhor, na provisão. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Mas nós queremos também aqui declarar a nossa confiança ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção para esta semana. Nós pedimos que a graça do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade, tem misericórdia da nossa nação. Ó Pai querido, nós cremos no Senhor, nós cremos na tua força, que em nome de Jesus, todo mal que se levanta, ó Deus, para nos destruir, caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que de alguma maneira, Senhor, quer tirar o nosso ânimo e sonhos que o Senhor tem para nós, que tudo isso seja dissipado e que os nossos olhos se abram e que o Senhor seja realmente o foco das nossas vidas. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Nessa manhã, nós choramos com os que choram, nós lamentamos com os que lamentam, mas nós também temos a palavra do Senhor, que é uma palavra: avance, vá em frente, persista, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, e nós não vamos parar, mas nós vamos avançar para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês que estão conosco aqui nesta manhã. Especialmente eu vou mandar um abraço aqui para o meu pai, minha mãe, que hoje pela manhã estão também participando aqui, nos ouvindo. Que saudade de vocês, amo vocês, muitas saudades. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. E que a gente também consiga, para a honra e glória do Senhor, nos encontrar, né, aqui na nossa igreja também. Que o Senhor abençoe, que esse tempo seja, né, esse tempo de se afastar, cesse e a gente volte ao tempo de se abraçar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês sabem que podem entrar em contato conosco, podem contar conosco. Eu tenho estado na igreja todos os dias. Quando não estou aqui, vocês podem entrar em contato conosco, se precisarem de algo. Eu sei que o Senhor é tão maravilhoso, né? E Ele está cuidando de todas as coisas. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Purifica-me como um ourives, refina o ouro. Purifica-me, quero ser santo e puro.
Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados, que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho